Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu quero abordar mais pra frente a coisa da psicanálise holística, Sim. que eu acho que é bem interessante, mas ainda na sua trajetória, e aí tendo essa informação que essa eu não sabia que você tinha sido franciscano. Eu queria que você contasse a história da sua avó, né? Você citou brevemente, mas eu sei que tem mais coisas. Eu sei que ela veio da Europa e ela já mexia com bruxaria, né? Desde Sim. lá. E depois, como é que fica esse conflito? Porque eu fico pensando assim, você ter esse tipo de visão numa família cristã já deve causar problemas, mas você também se tornar franciscano numa família que tem a bruxaria também é um problema, né? Minha avó tinha ligação com o couve, porque isso era comum na Europa. Então ela tinha ligação com o couve e tal. E tinham outros. E cada um visualizava o seu deus, a sua deusa, de uma forma. Então toda a bruxaria está baseada no paganismo, né? Agora, o paganismo é muito extenso. As pessoas ligam o paganismo, às vezes, a um deus, a uma deusa, e, na verdade, é muito facetada essa coisa toda. Então, e a outra avó, ela chega no Brasil, quer dizer, ela não, a família dela chega no Brasil a primeira vez no dia da libertação dos escravos, exatamente, no Porto de Santos, todos os escravos pulando, dançando, cantando, mal sabiam o que tinha pela frente, mas enfim, estavam felizes porque tinham se livrado das correntes finalmente. E a irmã dela, mais velha, cai dura. Tem um ataque no coração e cai dura. Essa irmã estava vindo para o Brasil com o pai e a mãe da minha avó, os meus bisavós, fugindo do que eles chamavam de bruxaria. Porque na Europa era comum, quando uma pessoa começava a emagrecer muito, sem nenhum motivo, eram bruxas que passariam pela fechadura, passariam por baixo da porta e sugariam o sangue dessas vítimas. E era uma coisa incrível, elas secavam mesmo até chegar nos ossos. Poderia ser uma tuberculose, poderia ser muitas outras coisas, a gente aqui, né, tem que deixar um pé cá, outro lá. Mas enfim, então na verdade, era uma caça à bruxa, as bruxas de um lado e uma bruxa do outro. Então vocês imaginam o confronto disso. Então, a minha vida toda foi cercada, né, de bruxas ou histórias de bruxas. Só que nós não usávamos esses termos, né? Nós usávamos os termos de curandeiros, eram outras coisas. O nome bruxa é muito usado pela Inquisição, pela Igreja, mas as raizeiras, as curandeiras, né? Por exemplo, a minha avó só foi voltar para o Brasil depois disso, porque eles voltaram, né? Enterraram a minha tia bisavó em Jundiaí, onde já existia alguma família, algum amigo, não sei, voltaram para a Europa. Quer dizer, a minha avó só volta para o Brasil, já grávida do meu pai, nos anos 30. Quer dizer, passa aí, vira o século, vira tudo, né? Vai voltar para os anos 30. Então, essa história para a gente foi muito forte, né? Em todo sentido. Essa questão dessa magia. E minha avó, que se diz bruxa, foi parteira, foi curandeira, né? Tudo que eu sei de ervas eu aprendi com ela, tudo que eu sei sobre emplastos, né? Essas coisas todas. Tanto é que depois eu estudei, me formei, fiz medicina tradicional chinesa, fiz faculdade na área de saúde, fiz psicanálise, quer dizer, e tudo isso, a base de tudo isso, na verdade, ou foi a confirmação de tudo que eu aprendi com a minha avó, ou a busca da negação. Eu acho que eu busquei muito a negação. Busquei muito, negar tudo aquilo. Eu queria ter motivos para não crer, né? Mas tudo na minha vida me levou a vivenciar, né? Aí vieram todos os oráculos, vieram tudo. Eu vivi os anos 90, né? Os anos 90, todo mundo era bruxo, todo mundo lia Paulo Coelho, todo mundo era chato pra cacete. Ô povo chato, gente. Você sentava numa mesa para tomar um café, o assunto era isso. Então era muito chato, sabe? Você ia namorar, o assunto era esse. Você falava, pô, né? Ninguém falava mais nada. Então os anos 90 foi um ano de ripongo, assim, né? Uns anos muito doidos. E então eu vivi isso a minha vida inteira. E o que você faz com isso, né? Ou você encara e vivencia, ou você enlouquece. Eu preferi vivenciar. É um chamado, né? Cara, eu não sei se é um chamado ou um tapa na orelha, tá? E te joga naquilo ali, porque as coisas
tendem a serem mais simples dentro daquele quadradinho que tentam te colocar, né? Se você nasce branco, hétero, católico, né? E rico dentro de uma sociedade como a nossa, tá tudo bem para você. Você tem todos os... Agora, qualquer coisa que você desviar disso, cara, é problema, né? Por exemplo, como é que eu chego com uma pessoa e digo assim, olha, de repente seu tratamento médico não está dando certo, mas você sabe que não é culpa nem do tratamento e nem responsabilidade do médico. Você sabia que a responsabilidade é sua? Aí eu vou, faço um desbloqueio, o tratamento da pessoa, pum! A pessoa se cura daquela doença, se cura daquele câncer. Eu não sou santo, não tenho a menor pretensão de ser, e milagre para mim é viver. Mas você entende que quando você faz isso, a pessoa vai tirar você da caixinha. Então, na época da minha avó, né, na época da minha bisavó, o que acontecia? Você curava o outro, a primeira coisa que o outro fazia era denunciar você por bruxaria. Olha como é que funcionam as coisas. Hoje, você corre o risco de fazer um processo de cura, tá? Porque não é você que cura. O próprio Cristo dizia, vá que a tua fé te curou. Vá que a sua fé te curou. Em João 10,30 está escrito, sois deuses. Mas nós somos deuses da própria vida, não somos deuses de ninguém. Somos deuses de nós mesmos. Nós somos os nossos deuses, porque nós somos a representação física desse Deus. Então, quando você desperta esse Deus dentro do outro, e ele sente essa força, ele fala, não, isso é bruxaria, isso ele é santo, ou ele é o demônio. Então, até hoje, você corre o risco de ser atacado por ajudar uma pessoa. Por curar uma pessoa dentro desse processo de ajudar a pessoa a encontrar a própria cura. Não, preconceito até quando a pessoa é ajudada. Ah, né? Mas sempre. Você não vai ver nenhum de nós que trabalhamos nessa área, vocês têm contato com tantos outros aqui, são amigos do Edu. A gente trabalha, cara, na luz, no amor, é só isso. É só isso. Eu, nessa altura da vida, eu não precisava mais estar nessa luta toda, né? Mas o que acontece? Como é que a pessoa te encontra se ela não te ouvir, se ela não te vê? Então, nós estamos aí trabalhando 20 horas por dia, né, no sentido dessa busca da luz. Mas até hoje nós somos perseguidos, sim. Sim. Principalmente por seitas pentecostais, neopentecostais, e vira essa bagunça toda.